Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Estou feliz, muito feliz hoje, por Deus me dar essa oportunidade de estar aqui compartilhando a sua palavra, que é tão poderosa. O maior inimigo de nós mesmos somos nós. São quando nossas emoções estão desorganizadas, quando não conhecemos a nós mesmos e nem conhecemos a Deus. Nós hoje vamos ver, através de um homem chamado Bartimeu, que apesar de ser cego, ele teve uma gestão emocional surpreendente. Ele superou a sua condição limitante de ser cego. Ele superou a multidão não querer deixar ele chegar até Jesus, e ele superou o preconceito, a sua mente, que poderia dizer assim: você é cego, não tem solução para você. Este homem deu um exemplo de inteligência emocional extraordinária. Este homem realmente buscou identidade que só o Senhor Jesus nos dá. Ele não negou sua realidade. Ele foi. E quanto mais a multidão queria deixá-lo para trás por causa da sua condição, mais ele foi enfático, mais ele gritou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós estamos com nossas emoções totalmente desorganizadas. Não sabemos quem somos, não sabemos o que queremos, não sabemos, pensamos que sabemos, mas a identidade fica ofuscada pelo que os outros falam, pela sua condição física e pela sua condição emocional. Por isso que inteligência emocional, que é domínio próprio, temperança, que estava escrito há séculos nas Sagradas Escritura, é tão importante para cada um de nós. Quando nos conhecemos, temos identidade. Podemos sim rejeitar o que não vai nos fazer bem e rejeitar com consciência. Nisso nos fortalecemos e abraçar tudo aquilo que nos faz bem. O fruto do Espírito Santo é a fé, é o domínio próprio, é a inteligência emocional. Olha, eu acho maravilhoso, porque eu estou falando com vocês agora, eu não tinha esse entendimento. Eu sempre fui uma pessoa explosiva, porque quando via injustiça, via indignidade, eu reagia logo. Mas ao longo do tempo, buscando o conhecimento através das Escrituras, do Espírito Santo de Deus, comecei a dominar minhas emoções. Hoje sou muito mais feliz. Então, o meu objetivo aqui no canal é fazer com que a tua vida seja menos sofrida. Você precisa se entender para poder reagir com mais assertividade
diante das circunstâncias. Então, vamos abrir lá em Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Nós não vamos ler todos, mas alguns versículos, porque é extenso. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus a caminho. Glória a Deus! Eu fico muito impactada com essa passagem bíblica. Um homem cego, um homem que, diante daquela multidão, eles o repreenderam. Um homem que largou a capa e não pensou duas vezes quando Jesus manda chamá-lo. Um homem que verdadeiramente teve uma gestão emocional. E o seu maior inimigo era a sua condição psicológica, emocional. Mas ele não olhou para nada. Pelo contrário, ele disse: aí está um homem que pode resolver meu problema. Este homem era Jesus. Aí está um Deus que pode resolver meu problema. Então é assim, minha irmã, meu irmão, na nossa vida. Recorremos a, não desmerecendo o psicólogo, mas recorremos a conhecimento humano que é limitado. Recorremos a trabalho, a família, e não nos percebemos que temos um inimigo terrível, que são as nossas emoções. Quando você não conhece a você mesmo, você não sabe lutar contra aquilo. E você nessa luta não vai estar sozinho. O Senhor Jesus tem solução. Olha que aquela multidão falou: tem bom ânimo, ele manda te chamar. Então, aquelas pessoas perceberam que aquele homem foi ouvido por Cristo. Que adianta, meu amigo, você ser ouvido por um amigo de trabalho, você ser ouvido pelo seu patrão, você ser ouvido numa roda de conversas impróprias, você ser ouvido por tantas coisas tolas que você pode vir a falar, e você não ser ouvido por Jesus. A fé daquele homem, a emoção daquele homem, fez com que Jesus o ouvisse. Jesus viu que dentro daquele homem tinha uma fé que disse: tua fé te salvou. Ele creu no Filho de Deus. Jesus disse: tua fé te curou, não. Jesus disse: tua fé te salvou. Porque antes dele receber o milagre, ele tinha que crer que Jesus Cristo era o Messias.
Então, por isso Jesus diz, a tua fé te salvou. Ele recebeu de Jesus mais do que os olhos restaurados, a visão restaurada. Ele recebeu de Jesus a salvação. Porque dentro daquele homem, dentro de Bartimeu, tinha a fé que modifica o ser humano de dentro para fora. E isso é extraordinário. E isso é maravilhoso. Então, consciência emocional. Você precisa ter consciência das suas emoções. Muitas vezes você é uma pessoa explosiva e Deus não atua na ira. Deus atua na serenidade. Isso não quer dizer que nós não vamos um dia ou outro perder a cabeça. Mas quando nós dominamos nossas emoções, erramos menos. E isso só acontece quando você começa a investir na tua vida espiritual. Tu é corpo, alma e espírito, meu irmão. Você precisa desse tempo com o teu Criador para fazê-lo ser teu Pai. Você precisa reconhecer sua realidade e buscar ajuda. Então, aquele homem buscou ajuda na pessoa certa, Jesus Cristo. E ele teve tanto restauração de visão como salvação. Mesmo aquelas pessoas querendo o impedir. Então, ele venceu o maior inimigo, maior do que aquelas pessoas, maior do que sua cegueira. Ele venceu as emoções dele. Ele poderia, pelo fato de ser cego, continuar ali como mendigo. Então, não é a falta de condições que te limita, mas é a tua falta de emoção estruturada, emoção firmada naquele que pode te ajudar. Então, ele teve uma autogestão, gestão das emoções dele. Bartimeu traz um exemplo extraordinário do que é inteligência emocional. Para você que tem duas visões, 2 braços, 2 pernas, que tem saúde e se limita a conseguir, a conquistar os teus objetivos, os teus sonhos. É da vontade de Deus, meu irmão, que você seja sábio, próspero, rico, abençoado. Deus já te deu isso lá quando tu fosse concebido, lá no ventre da tua mãe. Você precisa trazer à existência através da tua fé, através da tua emoção, ser focada, ser canalizada para o que realmente vai fazer diferença na tua vida. Então, a fé inteligente, ela age, mesmo com medo, mesmo com limitações, mesmo todos dizendo não faça, não haja, isso vai dar errado, mesmo com o pessimismo alheio, a fé inteligente, ela age. E Bartimeu teve essa fé inteligente. Ele teve fé e a inteligência de não deixar suas condições físicas e emocionais vencerem. Bartimeu é um exemplo de pessoa que governa acima das circunstâncias, acima do ambiente. Bartimeu governou as emoções dele e teve o seu sonho realizado. Então, ele não posou de vítima,
ele não ficou na zona de conforto e ele não olhou para a cegueira dele. Bartimeu foi um homem realmente extraordinário na Bíblia. Ele foi um homem que deu um exemplo para todos nós de fé, de perseverança e de, num momento tão crítico, onde as pessoas o repreenderam, ele foi mais enfático, ele gritou mais, chegando ao ponto de Jesus o escutar. Você tem gritado, você tem clamado à pessoa certa? Ou você tem clamado pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, colocado suas expectativas em seres humanos falhos igual a você, igual a mim? Temos que colocar nossas expectativas usando a nossa fé, canalizando a nossa força na direção certa. A direção certa é o Senhor Jesus. Então, o pensamento, ele constrói a emoção ele constrói a decisão. E a decisão vai falar sobre o teu futuro. O teu futuro vai ser melhor do que o teu começo? Ou o teu futuro está totalmente sem perspectiva? Cuide disso, meu irmão. Cuide disso. Como fazer isso, Adriana? Você precisa se reconectar com o Criador. Fora disso, suas emoções vai estar sempre sujeita ao que os outros vão falar, ao que você está sentindo. Pois inteligência emocional é você decidir, apesar de tudo tá dando errado. Você decidir, está dando certo, já agradeço que Deus me deu 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos, disposição para trabalhar e me deu inteligência. Use sua inteligência. Deixe Deus dominar suas emoções. E domine suas emoções no tratamento com o teu próximo, com a pessoa que convive contigo. Só assim você terá vitória. Então, o maior inimigo não era a falta de oportunidade, não eram as pessoas. O maior inimigo de Bartimeu era ele mesmo. E ele venceu esse inimigo através da fé e da inteligência emocional. Ele deu um exemplo muito forte para você e para mim do que é ter inteligência emocional e vencer e conseguir concluir o seu sonho. E teve o bônus para a eternidade, além de ser restaurado sua visão, ele obteve a salvação eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, pela tua palavra ser simples, mas ao mesmo tempo extraordinária, que fala tão profundamente ao nosso coração. Senhor, ajude essas pessoas a elas dominarem suas emoções. Faça, meu Pai, com que elas entendam que a ajuda certa vem do céu, vem da tua presença na vida delas. Que se elas, Senhor, têm inteligência espiritual, toda a sua vida, Senhor, será próspera. Já te agradeço, Senhor, porque tu estás abençoando. Tu sabe que eu oro por todos os meus seguidores e oro pelas suas necessidades, pelo que eles precisam entender para ter uma vida, meu Deus, sábia, próspera e rica da tua presença
e rica também financeiramente, meu Deus. É tudo que te peço e te agradeço, sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.